Pois bem, então, pessoal, vamos analisar aqui mais 3 versículos que, infelizmente, João Ferreira de Almeida usou no passado, o texto Receptus, o texto grego, um texto corrompido, foi feito por trinitários na ocasião e induziu, obviamente, no decorrer dos tempos aí, as pessoas a acreditarem na doutrina da Trindade, tá? O primeiro texto que a gente vai analisar aqui é 1 Timóteo 3,16. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá lá em cima, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você pode ler na sua Bíblia aí, tá? Diz assim, ó. E sem dúvida nenhuma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. Essa expressão Deus foi manifestado em carne, ela está errada. Por quê? Porque os manuscritos não diz isso. Os manuscritos diz bem diferente disso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Eu tenho aqui em mãos alguns textos em português, tá? E algumas versões da Bíblia. E depois eu vou mostrar o texto grego para vocês, tá? Realmente Deus se manifestou em carne? A grande maioria das Bíblias atualizadas corrigiram essa informação que está na João Ferreira de Almeida e colocaram aquele que se manifestou em carne, essa que manteve, ó, Deus, essa que já colocou, aquele de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, João Ferreira de Almeida, aquele, edição pastoral, ele, Bíblia de Jerusalém, ele, Bíblia para todos católica, Cristo, embora não seja a palavra Cristo que está no grego, mas é uma referência a Jesus, Ó, a revista corrigida, tá? Aquele, a CNBB, ele, João Ferreira de Almeida. Olha como que era o texto, gente. Vocês perceberam? Então eles atualizaram a gramática, tá? Ó, está Deus do mesmo jeito, Corrigido e fiel Deus, Novo Testamento judaico, aquele, Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia evangélica, Deus, Nova Versão Transformadora, Cristo. Embora não tenha a palavra Cristo, mas é uma referência a Jesus, Só para vocês terem uma noção, tá bom? Olha quantas Bíblias, ó. Tradução brasileira, aquele. Aí nós temos o texto grego. O que nós temos no texto grego? Os mais antigos, obviamente, os sinaíticos, tá? O Vaticano, se não me engano, não tem essa passagem. Não tem essa passagem, tá? Então, os sinaíticos tem a palavra, não é a palavra teós, tá? A palavra teós é essa aqui, ó. E a abreviação para Deus é essa letrinha aqui com esse Szinho. Essas duas letrinhas são tiradas. O que nós temos não é, entendeu? O teut, Teut, que é a letra T. Nós temos a palavra ros. Em todos os manuscritos antigos, tá? Quando que essa palavrinha aqui, que é um pronome demonstrativo, aquele ou ele, foi vertida para a palavra teos no lugar? Perceberam, gente? Ó, só no ano 1550, na primeira versão do texto Receptus, tá? De Stephanos, tá vendo? Só nessa data. Ou seja, anterior a essa data, nenhum manuscrito tem a palavra Deus aí, mas tem a palavra hos, que é um pronome demonstrativo, aquele ou ele, Então, qual foi a intenção? A intenção é, obviamente, colocar Jesus no patamar de Deus e dizer que Deus morreu por nós, Seria a terceira pessoa da Trindade, como Deus, se fez carne, etc, tal, ou encarnou, sei lá, E quem morreu por nós foi Deus, mas não foi Deus que morreu. Nós temos aqui inúmeras passagens, aqui tem pelo menos 6 passagens da Bíblia, que aponta que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e esse sim é que derramou o sangue por nós. E que ele é filho de Deus, ele é o filho do Pai, o Pai enviou o Filho, não está dizendo que o próprio Deus veio à Terra, Depois você congela a imagem para comparar todos esses textos aqui. Então, infelizmente, é mais uma adulteração que tem naquele texto, Por muito possivelmente, não foi intencional, quando João Ferreira de Almeida traduziu para o português, mas acabou induzindo muitas pessoas a acreditar, que Jesus também é Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele se encarnou e morreu, e Deus morreu por nós, Não tem nada a ver. Não é isso que o texto realmente nos originais quer nos dizer, Outras adulterações que a gente vai ver aqui está em Apocalipse, um pouquinho mais adiante aqui, Deixa eu abrir para vocês verem, Agora nós vamos saltar para Apocalipse e vamos ver 2 adulterações. Só no capítulo 1 de Apocalipse, tá bom? Então nós temos aqui, o versículo 8, tá? O versículo 8 diz assim, Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então o leitor desavisado, quando ele lê isso aqui e vê que fala Alfa e Ômega, Todo-Poderoso, e diz que é o Senhor, já vem na cabeça dele quem que está dizendo isso aqui. Falar, quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, né? Errado. Se você pegar a expressão que é, que era e que há de vir, e for no versículo 4, vai falar daquele que está no trono, daquele que é, que era e que há de vir, tá vendo? Ó, olha lá. É aquele que está sentado no trono e diante dele estão os espíritos. Aí no 5 aqui fala de Jesus Cristo. Mas para induzir o leitor à confusão, entendeu? Aqui foi omitida uma palavra, foi acrescentada princípio e fim, que era apenas uma nota para dizer que alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto. Foi acrescentada aqui em cima, essa nota aqui estava sempre no pé da Bíblia, ali nos primeiros séculos, né? E foi omitida uma palavrinha aqui, ó. Que palavra que foi omitida aqui, ó? Já já vou mostrar para vocês, tá? E no versículo 11 foi acrescentada essa aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Essa expressão, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, não tem nos manuscritos mais antigos, gente. Entendeu? Então aqui foi omitida a palavra Deus, vou mostrar para vocês. E aqui foi acrescentada a alfa e ômega, que claramente aqui no contexto é Jesus que está falando com João. Aqui não é, tá? Aqui é o anjo falando em nome de Jeová. Mas a partir do 9, é Jesus que está falando com João. Né? E será que Jesus disse que ele é o alfa, o primeiro e o último? Tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu comparar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Então vamos primeiro Apocalipse 1:8, né? Apocalipse 1:8. O que nós temos aqui, ó? Essa aqui é a Bíblia atual usada na Grécia atualmente, né? Bíblia apostólica grega, tá? Veja que nós temos aqui a palavrinha, ó. Legei Kyrios Hotheos. Diz ou disse Senhor ou Deus, tá? Muitas vezes eu coloco aqui, disse o Senhor Deus, está errado. Na verdade é disse Senhor ou Deus. O Senhor aqui, ó, Kyrios, está substituindo o nome, viu? Está substituindo o nome. Então será que o nome de Jesus foi substituído? Tinha preconceito com o nome de Jesus? Obviamente que nunca teve, né? Com Jeová sim, mas com Jesus Cristo não, tá? A forma que está escrita em grego aqui, Kyrios, tá? Está substituindo o nome do personagem, aqui do ser divino. Diz fulano o Deus. Mesma coisa que está aqui, ó. Legei Kyrios Hotheos. Diz Senhor o Deus. Então, não é diz o Senhor Deus, mas diz o quê? Senhor o Deus. Quem que é esse Senhor aqui, ó? Tá? E claramente nós temos a palavra Deus aqui abreviada, tá vendo, ó? Que eu já falei para vocês, ó. Aqui é Theos. Ó, tudo são todos manuscritos antigos, ó. Ó, Deus, Deus, Deus e Deus, tá? Texto crítico, lá do ano 1500, tem Deus. Aí, da mesma época, o texto Receptus, cadê a palavra Deus? Sumiu do texto. Perceberam, gente? Perceberam? Tá? Aí, como que foi copiada? Foi copiada assim, ó. Tá? Tanto a Arque como a Corrigida e Fiel manteve o que está na João Ferreira de Almeida de 1819, entendeu? Olha lá, cadê a palavrinha Deus aqui, ó? Que está nos manuscritos mais antigos que você está vendo aqui em cima, ó. Que pega daqui embaixo, ó. Pega esses 4 aqui, ó. Cadê? Foi omitida, né? E com relação ao versículo 11, será que tem Jesus dizendo lá, eu sou o alfa e o ômega, etc, tal? Veja que a Corrigida e Fiel e a Rei Jaime Fiel, ela manteve a escrita de 1819, entendeu? Quando diz ali que dizia sou alfa e ômega, etc, tal, né? O primeiro, o último, etc, né? Essas expressões aqui não tem em nenhum manuscrito grego anterior ao ano 1550, né? Aqui é o texto Receptus, ó. Tá vendo? 1550 aqui embaixo, ó. Tô botando a canetinha para vocês aqui, ó. Aqui é que aparece, tá? Esse acréscimo, entendeu? Eu sou o alfa e o ômega, tal, né? Tá? Aqui que aparece. Nenhum manuscrito anterior a essa data, estão todos eles aqui para vocês verem, aparece Jesus dizendo que ele é o alfa e o ômega. Só foi colocado no ano 1550. Ou seja, o objetivo é de fazer com que as pessoas encarem Jesus da mesma forma que encara Jeová no versículo 8 e no versículo 4, como sendo o alfa e o ômega o todo-poderoso, né? Não pode a Trindade ter só um todo-poderoso, tem que ter 2 ou os 3. Então, o único jeito de fazer Jesus ser todo-poderoso foi acrescentar isso aqui no versículo 11. Perceberam? E confundir a pessoa tirando Deus do versículo 8 ali, para imaginar que é Jesus que está falando.
tá bom? Está aqui, né? Mais uma série para vocês aprenderem algo muito importante. Um forte abraço a todos.